Bom dia a todos, meu nome é Borja. Nossa aula de hoje será sobre vigas isostáticas e a determinação dos seus esforços. A viga a ser analisada trata-se de uma viga biapoiada composta de carregamentos, como carga distribuída e cargas concentradas. Para a determinação desses esforços, teremos inicialmente que calcular as suas reações. E então, só após isso, definiremos as suas seções chaves, que são as seções fundamentais para a determinação desses esforços. A identificação dessas seções é de suma importância, porque no traçado do seu diagrama, a apresentação destes esforços ocorrerá de forma real em toda a extensão da sua viga. Serão consideradas seções chaves as seções onde se tem aplicado cargas pontuais, sejam elas verticais, horizontais, inclinadas e carga-momento. Também considera-se como seção-chave as seções nos apoios, início e fim de carga distribuída e nas extremidades de vigas. As reações de vigas isostáticas já foi um tema visto em disciplinas anteriores à nossa, que levamos em consideração as três equações de equilíbrio da estática. Somar todas as forças que estiverem na horizontal igual a zero, todas as forças que estiverem na vertical igual a zero, e o somatório do momento dessas forças em qualquer seção da minha viga também igual a zero. Com isso a gente garante o seu equilíbrio estático. A primeira determinação que iremos fazer diz respeito aos esforços normais, que quem provoca esses esforços são as nossas cargas horizontais, frente à geometria da nossa viga. Essas cargas horizontais que provocam o esforço normal, ele vai produzir compressão ou tração na nossa viga. A nossa convenção de sinais que iremos adotar é que, caso a seção que esteja sendo analisada, as cargas fujam dessa seção, será um esforço normal positivo. O contrário disso será esforço normal negativo. Então, nas nossas seções chaves, iremos a primeira varrendo a nossa viga da esquerda para a direita, a nossa seção C. Então, como nós temos uma carga pontual horizontal na seção C, usaremos o artifício de criar duas seções auxiliares, uma antes de C e uma depois de C. Lembrando que sempre que você estiver determinando o esforço e que naquela seção existe uma carga que provoque aquele esforço, você tem que obrigatoriamente criar duas seções auxiliares, uma antes e uma depois dessa seção. No caso em C antes, a gente tem a seção antes de C, que não faz mais parte da nossa viga. Isso significa dizer que o esforço naquela seção é zero. Na seção em C, imediatamente depois, a gente se posiciona nessa seção e olhamos para todo o carregamento que está à esquerda ou para todo o carregamento que está à direita, em termos de cargas horizontais. Fica mais fácil e evidente a gente olhar posicionado nessa seção C imediatamente depois, olhar para todas as nossas cargas que estão à sua esquerda. Este é um procedimento que iremos adotar até o final do nosso curso, se atendo sempre às cargas que estão à esquerda. Porém, nada impede que a determinação do esforço você possa fazer olhando para as suas cargas à direita. Posicionando-se em C e olhando para as cargas que estão à minha esquerda de C, imediatamente depois, só tem uma carga de 16 kN. E esta carga de 16 kN está indo de encontro à minha seção. Se está indo de encontro à minha seção, é negativo, uma vez que a gente adotou como positivo as cargas que fogem da seção. Desse modo, a determinação do esforço normal em C, na sua seção imediatamente antes e na seção imediatamente depois, é 0 e menos 16, respectivamente. Ao se determinar o esforço normal em C, seguiremos sobre a nossa viga, no sentido esquerda-direita, e a próxima seção-chave que encontraremos é a nossa seção A, que também tem uma carga concentrada horizontal nessa seção,
visto que se trata de uma reação de apoio. Como foi dito anteriormente, na determinação do esforço, reforçando que caso exista uma carga que provoque aquele esforço, teremos que criar duas seções auxiliares, uma imediatamente antes dessa seção e outra imediatamente depois dessa seção. E isso foi feito, uma seção em A antes e uma seção em A depois. Na seção A antes, a gente saiu de C depois e seguiu até o A antes. Neste intervalo, nesse trecho de viga, não existiu nenhuma carga horizontal aí aplicada. Isso significa dizer que o esforço nessa seção é o mesmo da seção anterior. Ou seja, NA antes é igual a NC depois, menos 16. A seção seguinte, auxiliar, será a seção em A imediatamente depois. Então a gente tem entre o antes de A e o depois de A uma carga aplicada de 1 kN. Se a gente se posicionar em A depois e olhar tudo que está à nossa esquerda, a gente continua tendo a carga 16 kN indo de encontro a essa seção, ou seja, menos 16, e tem essa de 1 kN fugindo da minha seção, mais 1. Fazendo essa conta, a gente tem que, na seção em A, imediatamente depois, o meu esforço normal é de menos 16 mais 1 igual a menos 15. Saindo da minha seção A, caminhando sobre a minha viga, a próxima seção a ser encontrada é a nossa seção D de dado, que também tem uma carga concentrada aplicada nesta seção, uma carga horizontal. Uma vez que estamos determinando os esforços normais, só vamos nos preocupar com as cargas horizontais. E que por ter esta carga horizontal aplicada nesta seção, que iremos determinar o seu esforço normal, também criaremos duas seções auxiliares. Uma seção antes de D e uma seção depois de D. Na seção antes de D, a gente olha para a seção anterior, que foi o A depois, e percebemos se nesse trecho houve alguma perturbação de carga horizontal. Como nada aconteceu em termos de cargas horizontais, o esforço nessa seção fica o mesmo da seção anterior, ou seja, menos 15 kN. Na seção imediatamente depois de D, a gente tem a carga de 7 kN. Se a gente está depois de D e essa carga está aplicada exatamente em D, se nós olharmos para a esquerda, esta carga estará fugindo da minha seção depois de D. Logo, ela terá um valor positivo. Fazendo a nossa soma, a gente tem que o esforço normal na seção imediatamente depois de D é menos 15 mais 7. Ou seja, o esforço na seção é igual a menos 8. A próxima seção a ser determinada, o esforço normal sobre a nossa viga, será na seção E. Percebe-se que em E não existe nenhuma carga horizontal aplicada sobre ela. Isso significa dizer que eu não precisarei criar as seções auxiliares. Determino o esforço nesta seção. Então, se eu estou na seção E e olho para a seção anterior, que é na seção D, imediatamente depois, e não houve neste trecho, neste intervalo, nenhuma outra carga adicional, significa dizer que o esforço na seção E é o mesmo da seção anterior, de menos 8 kN. Por fim, teremos a nossa última seção, que é a nossa seção B de bola, que também tem uma carga concentrada nesta seção. Logo, criaremos o artifício de duas seções auxiliares, uma antes de B e outra depois de B. Antes de B, continua valendo o mesmo esforço da seção anterior, de menos 8. E depois de B, estamos fora do meu elemento estrutural. Obrigatoriamente e, consequentemente, não existirá nenhuma atuação de carga, já que uma vez a seção não faz parte do meu elemento. No entanto, se eu olhar
para a seção anterior, que era menos 8, e computar a carga que está aplicada em B, esta carga, por estar fugindo na minha seção analisada, ela vai como sinal positivo. Menos 8 mais 8 deu 0. Significa dizer que todos os nossos cálculos até aqui estão corretos. Para o traçado do meu diagrama, eu desenho uma linha representando o meu eixo longitudinal da minha viga e, perpendicularmente a esse eixo longitudinal da minha viga, eu traço linhas perpendiculares referentes às minhas seções chaves, respeitando o antes e o depois. Para cada seção chave, o antes e o depois, eu faço a marcação em escala dos meus esforços determinados, com a ressalva que, acima desta linha que representa o meu eixo longitudinal da viga, eu marcarei os valores positivos e abaixo desta minha linha eu marcarei os meus valores negativos. Com isso, eu tenho o traçado do meu diagrama do esforço normal, bastando unir os valores antes e depois de cada seção e para a seção seguinte, sempre em linha reta, marcando o antes e o depois. Vou para a seção seguinte, antes, depois, seção seguinte, assim até fechar o meu diagrama completo da minha viga. Com isso, qualquer que seja a seção que eu queira determinar o meu esforço normal, basta olhar para esse diagrama, que uma vez por estar em escala, eu vou conseguir identificar facilmente qual é o valor do esforço naquela seção. Até a próxima aula, que será o esforço cortante desta mesma viga.